Hey, hello everybody, how are you doing? Hoje a gente vai assistir juntos aqui mais um videozinho de outra pessoa falando sobre aprender inglês. E esse aqui é um daqueles vídeos que eu gosto até um pouquinho mais de reagir, porque parece que é uma pessoa que simplesmente decidiu aprender inglês e ela tá compartilhando aqueles métodos, aquelas coisas, aquelas técnicas que ela usou e que ajudou ela neste processo, né? Não é necessariamente um professor de inglês vendendo o método dele, alguma coisa nesse sentido, tentando vender o curso dele, induzindo para ir para lá, que é muito parecido com o que eu estou fazendo aqui, mas eu não estou aqui vendendo um curso de inglês, porque a nossa plataforma de imersão, Inglês 360, ela não é um curso de inglês, ela não é aquele cursinho que você tem aula 1, aula 2, aula 3. O Inglês 360 é um ambiente de imersão onde você vai ter muito conteúdo em inglês para você consumir, aulas em inglês, mais de 420 aulas dos níveis mais iniciantes até os níveis mais avançados, e tudo isso com estratégia, com técnicas. Então não é simplesmente um YouTube onde você vai encontrar muito conteúdo para você consumir. São aulas explicativas de um conteúdo, técnicas para você aplicar em cima desse conteúdo, durante as aulas, depois da aula, com um cronograma pensado de maneira estratégica para que você utilize dessas técnicas de maneira a realmente fixar mais, tirar mais proveito, usar o seu tempo com mais eficiência. Então o Inglês 360 ele não é um curso, ele é uma plataforma de imersão no inglês, uma plataforma de ensino continuado. Porém me parece aqui, eu não sei, não assisti esse vídeo ainda, que o rapaz vai falar de como ele aprendeu inglês, ele aprendeu em casa, aprendeu sem cursos, é assim que eu gosto, nada de curso, não, você precisa se expor ao inglês, você precisa, eu vou dar minha opinião aqui, vão ouvir a opinião do rapaz, e aí eu vou comentando em cima no que eu concordo e no que eu discordo também. Título do vídeo então: como eu aprendi inglês do zero, em casa e sem cursos. Canal aqui, desculpa se eu pronunciei o seu nome errado, Bugin Neuroinfo. Então agora a gente vai aumentar aqui a tela, vai iniciar o vídeo. Para você que gosta desse tipo de vídeo aí, vai deixando o like, confere se você está inscrito no canal e bora lá. Vamos colocar do início aqui que ele estava tocando sozinho enquanto eu estava preparando a gravação. Bora lá. My name's Igor and today I will show you how I learn English by myself and for free. No classes, no paid courses, just by using these tips that I will show you today. Opa, então você quer aprender inglês, mas não quer gastar uma fortuna? Parece que a voz dele mudou em inglês, né? Isso é muito interessante. As pessoas, assim, às vezes ela tem até uma personalidade um pouco diferente falando de inglês. Às vezes fala de tópicos um pouco diferentes, não sei, né? Muda um pouco a voz, muda o jeito de falar. Não sei se você já percebeu esse tipo de coisa, mas isso acontece, é bem engraçado. Não só em inglês, mas em outras línguas, né? Opa, então você quer aprender inglês, mas não quer gastar uma fortuna e passar anos no cursinho? Acho que eu posso te ajudar. Eu vou te mostrar exatamente o que eu fiz. Assim como a maioria dos brasileiros, eu vim de escola pública, e lá o inglês é bem negligenciado, ele é ensinado de forma bem rasa, você aprende o verbo to be e olha lá. Mas ao longo do tempo, com a... E nem é só por ser raso, né? É o jeito que se ensina, é o jeito com que você é exposto ao inglês lá que é simplesmente horrível. Você tem uma aula por semana e você basicamente só estuda conteúdos gramaticais, salvo algumas exceções, mas de maneira geral é isso, né? avanços de plataforma tipo YouTube, novos meios de aprendizado foram saindo, e como eu sempre quis aprender inglês, sempre tive interesse no idioma, eu consegui chegar a um nível avançado utilizando estratégias que eu resumi em 5 passos aqui pra vocês. Se você tá comigo nessa e quer aprender, já deixa o like nesse vídeo e vamos pro primeiro passo. O primeiro passo é um tanto quanto clichê, porém é um pontapé inicial fundamental para o seu aprendizado. Ele é: troque o dublado pelo legendado. Essa é uma ótima... Nada é tão óbvio que não precisa ser dito, né? Você começar a consumir o máximo de conteúdo legendado possível é quase que uma obrigação se você tá aprendendo inglês, se você tá nessa caminhada, né? Você costuma assistir... Você tá querendo aprender inglês, você tá assistindo filmes dublados ainda, séries dubladas ainda? Tá na hora de mudar, né, cara? Tá na hora de mudar, isso é o básico. Ah, mas eu não gosto de ler. Putz, você acostuma. Você se acostuma rapidinho. Você pega a leitura, você fica com uma leitura rápida, um entendimento rápido, assim, ó, rapidinho. Começa a se expor a esse tipo de conteúdo. Não é assistir com legendinho em português aí, não tem problema. É mais pra você começar a se acostumar com sons, ritmo da língua, né?
uma forma de introduzir esses novos sons dos quais você não está acostumado, porque uma nova língua é isso, são novos sons dos quais você não está habituado, do qual você não ouve diariamente. E ouvindo esse som e lendo a legenda, seu cérebro vai começar a criar conexões entre o som e o significado. Sem falar que também é uma maneira descontraída de você estudar, você nem sente que você está estudando. Pode passar horas assistindo um seriado ou um filme que você nem vai perceber. Quanto mais leve, descontraído for a sua inserção no idioma, for o seu aprendizado, mais fácil vai ser a aderência a esse estudo. Então É isso aí. Eu estou 100% contigo nisso daí. Tanto que, lá dentro do Inglês 360, grande parte dos conteúdos, assim, 99% dos conteúdos lá são conteúdos de entretenimento. Então você estuda com trechos de filmes, com trechos de séries, assim, das mais diversas que você pode imaginar. Inclusive os alunos vão dando sugestões, a gente vai fazendo aula com o conteúdo que os alunos gostam também. Então a gente tem não só séries, filmes, a gente tem podcasts, entrevistas, a gente pega trecho de matéria de jornal pra gente estudar também, músicas, assim, conversas online, tem de tudo, né? Então essa variedade, esse entretenimento para que você consiga ali na hora de estudar, tá se divertindo um pouquinho, tá em contato com uma coisa que você curte mais, que você gosta mais, te ajuda a ter essa constância no longo prazo, porque no fim das contas, você aprender uma língua não é uma coisa que você vai fazer em 2, 3 meses. É uma corrida, assim, uma maratona, né? É clichê essa fala, né? Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, e é verdade. Então você tem que economizar o seu gás e ir fazendo sempre com constância. E quando você faz com aquilo que você gosta, ajuda a estar consumindo conteúdo aí diariamente, né? Ou pelo menos o máximo possível. basicamente unir o útil ao agradável. Passo 2. Leia traduções das suas músicas favoritas. Usando sites como Letras ou Vagalu. Não vou falar assim, ó, apesar de eu dizer há alguns minutos atrás que lá no Inglês 360 a gente também estuda com música, eu tenho algumas ressalvas a fazer no estudo com músicas. Mas vou deixar ele falar primeiro, depois eu dou a minha opinião. Você acompanha a letra da sua música com a tradução embaixo. Desse modo, você começa a entender a estrutura de frases e começa a entender como se escreve aquelas palavras que você já começou a se habituar a ouvir. Sem falar que quantas músicas tem na internet, quantas músicas tem no site Vagalume. Então você tem material quase limitado para estudar. E isso é importante porque o passo 1 e o passo 2 são primordiais para que você consiga realizar o passo 3. Eu recomendo que você treine de 4 a 6 semanas os 2 primeiros passos antes de avançar para o terceiro. Mas quando você estiver pronto, a gente vai para o terceiro passo, que é troque a legenda em... Tá, então é isso aí, é basicamente você estudar com música. Vai lá no Vagalume e ouvir músicas e acompanhar as legendas e as traduções. Não é uma má ideia, tá? Não é isso que eu tô falando. O meu ponto com estudar com música, eu acho que, assim, são duas as ressalvas que eu tenho pra fazer. Não é que você não deva fazer isso, você pode fazer, não tem problema nenhum. O que eu quero deixar bem claro é que a intensidade, a frequência com que você estuda com materiais de inglês falado e de inglês cantado, ela precisa ser uma frequência diferente. Você precisa estudar o inglês cantado um pouquinho menos. A não ser que você for um músico, a não ser que você vive disso e você estuda as músicas para, sei lá, melhorar o seu cantar, o seu entendimento das músicas e também falar e cantar melhor aquelas músicas, né? Isso é outra história daí, né? Mas para você, cidadão normal que tá aprendendo inglês, quer conversar, quer trocar uma ideia, quer entender melhor, você precisa focar mais em conteúdos de inglês falado do que inglês cantado. Quando a gente canta, a gente vai mudar, às vezes, até um pouco da pronúncia da palavra, né? A entonação fica bastante diferente, o ritmo da palavra às vezes fica diferente, para que encaixe numa rima, né? O vocabulário da música, ele tende a ser um vocabulário um pouco mais rebuscado, vocabulário não tão comum no dia a dia. Claro, depende muito da música, né? Existem, assim, diversas exceções, você pode citar, assim, 50 exceções para isso que eu tô falando, mas de maneira mais geral, eu acredito que a música vai te entregar muito vocabulário que não seja tão comum no dia a dia. Então, o meu ponto com estudar com música é muito mais o primeiro do que o segundo, né? Porque o inglês cantado e o inglês falado, eles são, assim, quase que mundos diferentes. Eu mesmo, falando por experiência própria, depois de já estar, assim, num nível bem legal de inglês, conversando muito, já entendendo muito inglês, as músicas para mim ainda eram uma dificuldade muito grande.
por causa da entonação, por causa do ritmo, o vocabulário também não ajudava muito a conseguir entender, sabe, uma música assim, tá tocando no rádio, alguém fala pra você assim, ó, traduz essa música pra mim aí. Às vezes eu tentava entender a música, eu não conseguia entender. Até hoje, muita música eu escuto pela primeira vez, eu não consigo entender o que eles estão falando ali. Tem, assim, diversos fatores que fazem isso ser um problema no entendimento, desde o volume do som ali do instrumental tá mais alto do que o da voz, né, e aí fica meio difícil de entender, da dicção da pessoa, tem vários fatores ali que deixam, às vezes, a música um pouco mais difícil de ser entendida, mas, na minha humilde opinião aqui de professor de inglês que já dá aula há quase 10 anos, eu vejo estudar com música, para 95% dos alunos, eu vejo estudar com música um complemento. O seu foco ali, ó, os seus 80, 85, 90% precisa estar em estudar com materiais de inglês falado e não de inglês cantado. Vai pro terceiro passo, que é troque a legenda em português por uma legenda em inglês. Esse passo é considerado avançado, então é recomendado que você assista os mesmos filmes ou séries que você já vinha assistindo com a legenda em português. Só vai mudar. Isso, assim, ajuda e não ajuda, tá? Deixa eu falar pra você assim, ó. Imagina que você assistiu a série X, qual que foi a série que veio na sua cabeça, não interessa. Você assistiu essa série faz 2 anos. Agora eu vou assistir essa série em inglês, com a legenda em inglês, porque eu já conheço o contexto da série, já conheço... Não, você não conhece. Desculpa, você assistiu há 2 anos, você já não lembra, assim, 70% dos acontecimentos, das cenas, das falas que foram trocadas lá dentro. Então isso aí é uma grande besteira. Você vai ter talvez uma afinidade melhor porque você já gosta da história, já gosta dos personagens, não que você vai entender porque você já viu a série há 2 anos. Se você fazer aquele lance que algumas pessoas falam assim, ó, assiste um episódio primeiro com a legenda em português, depois com a legenda em inglês, aí tá fresco, aí sim, você já vai lembrar um pouco mais. Só que assim, é cansativo pra um cacete você fazer isso aí. Imagina um episódio de 40 minutos, aí você assiste uma vez em português, e aí depois você assiste depois com a legenda em inglês. Pô, às vezes você tem 1 hora pra estudar, você não vai conseguir fazer isso, entende? Então, assim, eu acho isso uma grande besteira. Eu acho que pra você começar a trocar legendas para inglês, precisa ser dentro de um processo estratégico. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. A legenda em inglês. Esse passo é considerado avançado, então é recomendado que você assista os mesmos filmes ou séries que você já vinha assistindo com a legenda em português. Só vai mudar que a legenda vai estar no idioma que você quer aprender agora. Provavelmente você não vai entender 100% dos diálogos de primeira, mas se você continuar praticando junto com os 2 primeiros passos, cada vez você vai entender mais e conseguir realizar melhor esse passo. Beleza, agora a gente vai pro 4º passo. Calma, então antes de ir pro 4º passo, eu vou dar o meu pitacozinho aqui sobre assistir séries em inglês com legenda em inglês. Eu acho que primeiro você precisa ganhar muito vocabulário, fazer muito shadowing para que você já consiga não só pronunciar as palavras um pouquinho melhor, mas entender elas um pouco melhor também. E aí depois que você já estiver nesse processo de estudando pequenos trechos de filmes, de séries, de histórias, ganhando vocabulário aí por uns 6 meses, 7 meses, talvez você já tenha vocabulário e um entendimento bacana para você começar a fazer isso daí, que é assistir séries e legendas em inglês. Você poderia, antes disso, começar a escutar podcasts feitos para iniciantes em 100% em inglês. Talvez você consiga tirar muito mais proveito disso. Mas, vamos falar aqui então das séries e dos filmes. As séries e dos filmes, para você começar a fazer isso, você precisa entender quantos %. Você precisa dar play ali na série, colocar a legendinha em inglês, obviamente o áudio em inglês também, e conseguir aí entender pelo menos 60% daquilo que está sendo falado. Se tinha um episódio de 20 minutos ali, eu entendi, sei lá, uns 12 minutos daquele episódio, uns 8 me fugiu, sei lá, uns 6, 8 me fugiu. Aí tá legal, tá bacana, você já pode começar a fazer isso. Por quê? Porque você assistir filmes e séries, simplesmente assistindo a série e colocando a legenda em inglês, não tem como intuito principal você ganhar vocabulário. A não ser que alguém aponte para uma garrafa e fale assim, ó, bottle, chair. Daí você vai, assim por osmose, entender o que eles estão falando ali, né? Mas quando surgem vocabulários novos ali, você não vai entender só porque está sendo dito no meio da série. Você teria que pausar, fazer uma pesquisazinha, ou então ir anotando e no final você faz a pesquisazinha. Então, o maior intuito, o foco maior de você estudar com filmes e séries é para você ficar revendo e martelando vocabulários que você já viu
em contextos completamente diferentes. Pô, então você aprendeu borrow, você aprendeu chair. Aí ali, durante a série, falaram borrow e chair umas 500 vezes. Uma vez lá na cozinha, uma vez lá no serviço, entende? Então, esse é o grande intuito, de você ficar martelando e revendo palavras que você já conhece em contextos diferentes. Esse é o intuito de você estudar com filmes e séries. Para você ganhar vocabulário com filmes e séries, aí você precisa fazer um estudo em cima disso, que é você pega um trecho dessa série, você faz uma tradução, que é assim, grande parte do que eu indico você fazer, do zero até você chegar neste nível onde você pode consumir mais conteúdos em inglês. E é isso que a gente faz lá dentro do Inglês 360, com estratégia e técnica. Então, se você quiser conhecer o Inglês 360, primeiro link da descrição aqui embaixo, alright? Eu te mostro o Inglês 360 por dentro lá. Mas vamos lá ver o quarto passo do nosso rapaz aqui. Até agora, nos 3 primeiros passos, a gente só usou uma forma passiva de aprendizado. A gente leu e a gente ouviu em inglês. Agora a gente vai partir para o método ativo de aprendizado, começando pela escrita. Não, calma. Só porque você está lendo, você está ouvindo, não quer dizer que isso é um estudo passivo. Você pode ler e você pode estudar ativamente nessa leitura. O estudo ativo é aquele momento do seu estudo que você senta o seu bumbum na cadeira e você ativamente prestando atenção tenta ganhar vocabulário, tenta entender coisas. Não é porque você não está escrevendo e falando que não é um estudo ativo. Pode sim ser um estudo ativo, como você, por exemplo, está só lendo um texto. Tem uma palavra que eu não entendi. Você vai no dicionário, essa palavra é isso aqui. Continua lendo. Outra palavra que eu não entendi. Isso também é um estudo ativo. Você está precisando usar o seu cérebro para fazer o entendimento. Você está gastando a sua energia mental, o seu foco em um momento de estudos. Isso é um estudo ativo. Estudo passivo é o quê, então, por exemplo? Quando você entra no seu carro, você liga um podcast ali e está dirigindo enquanto está ouvindo o podcast. Isso é um estudo passivo. Você está com o seu foco motor ali na direção e passivamente você está recebendo algum tipo de informação. Você não está necessariamente prestando a sua atenção, colocando a sua energia ali. Pode começar escrevendo frases simples e sempre que necessário, você utiliza o tradutor ou um dicionário em inglês. Uma estratégia que eu usei quando eu estava aplicando esse passo no meu aprendizado foi começar um diário. Eu comecei esse diário anotando as coisas que aconteciam no meu dia de forma bem simples, só que em vez de eu anotar em português, eu anotava em inglês. Tanto todo dia eu tinha conteúdo para anotar no meu diário. E sim, no começo é meio difícil montar as frases, mesmo que você já esteja bem acostumado a ouvir e ler, na hora de você montar as suas próprias frases é difícil. Então você pode usar recursos como o tradutor para te ajudar. Bom, o quinto e último passo é a segunda forma ativa de aprendizado que a gente vai usar, que é fale em inglês. Eu não entendi muito bem este quarto passo dele aqui, deixa eu só voltar para ver. Escreva em inglês. É escrever. Bom, isso eu vou dar uma outra opinião aqui. Agora ele está falando escrever em inglês, fale em inglês. Ele está dando uma sequência lógica para você fazer as coisas, né? Que é você começar primeiro de uma maneira e você vai evoluindo. Lá dentro do Inglês 360, e eu digo lá dentro do Inglês 360 porque lá dentro a metodologia que eu gosto, que eu acho mais eficiente, não só que eu acho, mas também baseado em estudos, porque as técnicas que a gente usa lá dentro são técnicas que realmente têm um feedback científico validado, que realmente é uma coisa que funciona, seja técnicas de reconstrução ativa, de memorização espaçada, tudo isso a gente usa lá dentro. Então eu digo o seguinte, na nossa metodologia você faz tudo ao mesmo tempo. Você ganha vocabulário, você melhora o seu listening, você faz muita leitura, você faz muita escrita, tudo isso ao mesmo tempo. Claro que não ao mesmo tempo, mas eu digo assim, intercalando coisas para que você use de todas as habilidades, você vai evoluindo de maneira balanceada em tudo isso. O que a gente dá uma atrasada, e é por um motivo muito específico, é em você começar a falar. Falar você já começa falando também desde o início, mas conversas em inglês, você começa a entrar em servidor de Discord para você trocar uma ideia. Aí a gente indica que você faça isso um pouquinho depois, por diversos motivos, medo, frustração e o mais importante, você não ter vocabulário suficiente para manter uma conversa. Então a gente começa a incentivar você a partir de um certo nível a ter conversas lá dentro, mas a gente faz prática de fala, de pronúncia lá desde o início também. Então é tudo ao mesmo tempo, a gente não vai evoluindo as técnicas. O quinto e último passo
é a segunda forma ativa de aprendizado que a gente vai usar, que é fale em inglês. A gente já ouviu, a gente já leu, a gente já escreveu e agora a gente vai falar. Puta, Igor, eu moro aqui no interior de Tocantins, não tem nenhum gringo que eu consigo conversar, que eu consigo praticar. Eu até poderia falar pra você usar um aplicativo ou um site de conversação que você conecta com outros gringos, só que não é tão simples quanto o pessoal faz parecer ser. Alguns deles você precisa... É muito simples, sim, tá? Assim, extremamente simples. Eu posso fazer isso assim agora, aqui, ó. Vou mostrar pra vocês quantos cliques dá. 1 pra entrar no aplicativo, 2 pra eu entrar dentro de uma conversa. 3 porque daí eu tenho que ativar a conversa. Hey, hello everybody, how are you doing? What are you guys doing? Are you playing a game? I think so, yeah. I am playing a game. And what is this game? It's called Hearts of Iron 4. Anyway, desliguei na cara do rapaz aqui, mas era só pra mostrar que é extremamente simples sim você entrar dentro de uma conversa, começar a trocar ideia com um gringo. parecer ser. Alguns deles você precisa pagar, é meio complexo. Então eu vou te falar um jeito bem mais simples que você começa a conseguir falar algumas coisas em inglês, que é o Shadow Talk. Basicamente o que você vai fazer é colocar algum conteúdo pra você assistir. Pode ser uma série, pode ser um filme, pode ser um vídeo no YouTube. Vai lá, você vai abaixar a velocidade de reprodução, vai ouvir a frase e você vai repetir a frase exatamente com a mesma pronúncia que o ator falou. Com certeza, se for um filme, por exemplo, vão ter perguntas. O nome dessa técnica é Shadowing. Eu nunca ouvi como Shadow Talk, sempre Shadowing é o nome da técnica. E essa é uma das técnicas que a gente usa lá dentro também. E a gente não espera muito tempo para começar a fazer isso, a gente faz a partir da primeira aula. O Shadowing ele é extremamente simples, extremamente eficaz para melhorar não só a sua pronúncia, a sua fala. Então, isso não é uma técnica de conversação, não tem nada a ver com isso, é uma técnica de fala. Você desenvolve sua fala, melhora as habilidades motoras, né? Porque aqui é cheio de músculo, então você precisa se acostumar aos movimentos. Então, você usa desta técnica para melhorar um pouquinho a sua fala, sua pronúncia e, consequentemente, depende como você aplica ela, você melhora muito o seu entendimento também, porque você vai precisar estar revisitando a palavra, a frase, ou seja lá o que for que você está fazendo esta repetição, você está shadowing, você está sombreando, esse é o nome da técnica, a técnica de sombreamento. Você vai precisar ouvir aquele conteúdo muitas vezes, então não só você vai melhorando a sua fala, mas vai melhorando o seu entendimento ao longo do caminho. Vão ter afirmações, vão ter discussões, então você vai ser capaz de praticar toda a atividade do dia a dia com essa atividade. E eu te garanto, esse é um ótimo jeito de começar a praticar sua pronúncia. Claro que se você tiver a oportunidade de conversar com alguém, é muito melhor. Porque pra começar, não precisa... É porque assim, a prática da fala, que nem eu tava falando antes pra vocês, prática da fala, prática de conversação são duas coisas completamente diferentes. Você praticar a sua fala, você pode praticar sozinho, você pode praticar fazendo shadowing, você praticar conversação, que tem o elemento surpresa, você nunca sabe como é que vai desenrolar uma pergunta, você precisa tirar a informação meio na hora que você vai falando ali, é completamente diferente. Então você precisa sim fazer prática de conversação, mas como eu disse antes, num momento certo, para que você já tenha vocabulário suficiente, etc, etc, etc. Eu tô te passando o simples do simples pra você começar. Tudo que eu falei aqui você consegue fazer na sua casa. É o jeito mais simples de aprender, com as ferramentas que você já tem. E agora, munido de toda a informação do que é preciso fazer pra aprender inglês sem gastar dinheiro, eu tenho certeza que você vai ser capaz de alcançar tão sonhada fluência. E apesar de eu ter falado que é de graça, se você quiser me pagar se inscrevendo no canal e deixando aquele like, eu vou ficar bem agradecido. O vídeo foi esse, espero que você tenha gostado e... Bom, assim, de maneira geral, então, achei um vídeo extremamente genérico, com dicas extremamente genéricas, nada muito específico de como você deve... Uma coisinha ou outra ali mais específica. Escreva em inglês, escreva as coisas que você faz durante o inglês, ok, né? Mas assim, senti um pouco a falta de especificidade. Com algumas dicas muito boas, mas colocadas assim de maneira um pouco genérica, right? Então, sim, nada contra o rapaz ali, obviamente. Espero que vocês tenham curtido aí. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você não fez isso ainda. Primeiro link na descrição para você conhecer o Inglês 360 por dentro. Vou te mostrar lá dentro como é que vai ser os primeiros passos, o que você pode encontrar. Não é aqueles vídeos que eu vou ficar falando assim de metodologias e qual a melhor maneira de você aprender e blá 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 blá. Não, lá dentro eu te mostro como é que ele é por dentro. Gostou? Faça parte. Não gostou? Não faça. E se você gostou e quiser fazer parte, o preço
este mês ainda está assim, ó, mais barato que você comprar uma pizza para você ter acesso por um ano. Então considere dar pelo menos uma olhadinha dentro do Inglês 360. Vejo vocês num próximo episódio e peace out.